Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre mais um livro disponível no Kindle Unlimited, que é o Pedaços de Você. Pedaços de Você é um livro de uma autora brasileira, que eu até sigo ela no Instagram. O nome dela é Stefânia Cedro. E eu acabei lendo esse livro simplesmente por ter lido o primeiro, porque Nem o Tempo, que é um outro livro dela, é maravilhoso, é incrível e provavelmente quando eu reler eu vou fazer um vídeo falando sobre ele. Mas, falando sobre o Pedaços de Você, ele traz um tom de clichê. Eu gosto muito de fantasia, eu não sou uma pessoa muito leitora de romance, por isso que eu citei tanto a questão da autora, porque é um dos poucos romances que eu gosto, são os que ela escreve. Mas assim, você pensa que ele vai ser um completo clichê, sabe? Ele conta a história da Isabela. Isabela tem uma tia doente e ela parou de estudar porque ela precisava. Porque ela precisava ajudar em casa, precisava trabalhar, ajudar a tia dela. Então, a Isabela só tem essa tia de família, a mãe morreu no parto, não tem notícia do pai. Então ela só tem a tia. A tia criou ela desde bebê e a tia dela tem um problema na coluna. Então ela tem muitas dores, ela não consegue fazer muitas coisas e tal. Então a Isabela trabalha desde muito nova para ajudar essa tia a sustentar a casa. Assim, como ela parou de estudar e tal, ela sempre trabalhou de babá. E ela foi numa entrevista com uma pessoa muito rica que ela não podia nem saber quem era. Uma entrevista assim que ela assinou um termo de confidencialidade antes mesmo de participar da entrevista com a pessoa, por ser tão conhecido e tudo mais, né? E esse homem muito rico precisava de uma babá para o filho dele. Só que qual que era o problema? E é aí que entra o clichê. Eles precisavam fingir ser namorados por um mês. A desculpa que ele deu foi que ele foi criado por babás, não sei o que, como era para passar um mês com a família dele, ele não podia, tipo, ele precisava de alguém para cuidar do filho dele, mas ele não podia dizer que era uma babá. Então, ele precisava de alguém que se passasse por namorada dele para cuidar do filho dele. Essa foi a desculpa oficial. A Isabela ficou muito ofendida e tal e não aceitou. Passam alguns dias, ela encontra ele numa festa em que ela tá trabalhando de garçonete. E desde a proposta dele, ela não conseguiu mais nenhum emprego. Parece que a agência acaba ficando receosa por ela não ter aceitado, enfim, e não passa mais nenhum trabalho para ela. Então ela encontra ele nessa festa, acaba quebrando algumas taças e a dona da festa acaba dando um piti e ele meio que ajuda ela. Só que chegando em casa, a tia dela teve uma das suas crises de dor e tal, ela tem que ser levada para o hospital. E daí isso deixa a Isabela muito balançada, porque o problema de coluna da tia dela, ele pode ser resolvido com uma cirurgia, só que elas não têm dinheiro para pagar a cirurgia. Então, assim, ele faz a proposta novamente para ela, pede que ela repense e fala que, tipo, além do que eles tinham combinado, que era assim, tipo, 10 vezes o que ela ganha por um dia, ele ia pagar por dia, né? Ele pagaria aquele valor mais a cirurgia da tia dela. Então isso já deixa a Isabela mais balançada ainda. Aí, tipo, só para ser citado, e eu vou citar isso porque vai ter continuação, então isso vai ser relevante. Outra coisa que faz ela decidir é a prima dela. A prima dela tem uma filha, a guarda da filha está com o pai, e o pai é extremamente abusivo. Ele inventa desculpas, fica colocando as coisas na cabeça da criança para não querer ver a mãe, proíbe ela de ter qualquer relacionamento, enfim. Então, ela não consegue pegar a guarda da menina de volta e ela finalmente encontra um advogado que resolve ajudar ela, só que esse advogado pede um valor adiantado que ela também não tem. Então isso é o ponto chave para Isabela definir que não vou.
Tipo, eu preciso fazer isso para ajudar a minha família. Então ela entra em contato com o Matthew, que é aquele homem, e fala que vai. Só que eles assinam todo um contrato e tudo mais, que eles não podem se tocar, perdão, não pode ter contato físico, não pode isso, não pode aquilo, porque ele fala que ele não quer alguém que se apaixone por ele. Ele quer apenas alguém para cuidar do filho dele, porque ele é viúvo há 1 ano, ele ainda é apaixonado pela esposa, enfim. E nisso eles vão pra ilha. Só que na ilha, que é onde eles vão passar esse tempo com a família dele, obviamente, seguindo a linha do clichê, os dois começam a reparar um no outro, percebem que gostam um do outro, tentam evitar, enfim. Só que, obviamente, eles acabam ficando juntos em alguns momentos. A Isabela se apega muito ao filho dele e tudo mais. Só que assim, eu vou parar de falar por aqui, porque é como eu disse, o que torna tão atraente, o que torna tão legal pra mim, é que ao mesmo tempo que é um clichê, porque babá, enfim, né, contrato, não podem ficar juntos, tipo, a gente já viu muitas histórias desse tipo, e não tem nada de errado com elas são muito boas e todo mundo gosta, né? Só que essa autora, ela consegue colocar umas tramas, umas intrigas que, tipo assim, você tá lendo tranquilinho ali, você pensa, é um romancinho, tá tudo certo. E você leva uma na cara, sabe? Você descobre uma coisa que acaba ligando lá com o começo do livro, e daí você já começa, tipo, ou o personagem escuta uma conversa e você já começa a fazer várias teorias, várias ligações. Então, assim, além de ser um romance muito leve, muito gostoso de ler, que você realmente gosta, ela também consegue colocar essa coisa de, como eu posso dizer, essa ansiedade, essa vontade, assim, de querer saber, de entender o que vai acontecer, de descobrir. E daí, assim, tudo isso relacionado a como ele vai... Por que ele queria a Isabela, quem é a família dele, o que aconteceu com a mulher dele. Então, assim, ela torna mesmo um romance que você espera que seja clichê, empolgante, cheio de, assim, descobertas e tal. Então, tipo, é fantástico, gente. Recomendo de verdade. O livro é muito bom. E, novamente, está disponível no Kindle Unlimited para quem assina. Só para vocês não me acharem chata, tá? Eu assinei na Semana do Consumidor, que teve promoção 3 meses por R$1,99. Então, eu abandonei a minha meta de leitura para poder ler o máximo possível no Kindle Unlimited, que tinha vários na meta também, mas enfim, para quem gosta de ler no Kindle, para quem gosta de um romance clichê, mas tipo, não só romance, sabe? Não ser só aquilo de se apaixonou, descobriu, voltou. Tipo, um romance assim, com mais descobertas, com mais relacionamentos ao redor do casal principal. É fantástico, gente. Recomendo. E até mais.